Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Amplum Biogás, uma empresa que oferece cursos online e in-company, recrutamento de profissionais para empresas, mentoria de carreira, eventos e consultorias no setor de biogás e biometano. Eu me chamo Leidiane Ferronato Mariani, sou engenheira ambiental e doutora em planejamento de sistemas energéticos e uma das sócias fundadoras da Amplum Biogás. Se quiser saber mais sobre essa empresa e nossos cursos, acesse www.amplumbiogas.com.br ou busque nas redes sociais por @amplumbiogas. Esse podcast foi criado para dialogarmos com o setor de biogás e biometano. E a ideia é conhecer melhor os profissionais do setor, aprender com eles, compartilhar conhecimento e, claro, saber qual é a visão deles para o presente e o futuro desse mercado com tanto potencial para o desenvolvimento sustentável. É uma alegria imensa para nós receber e conversar com Tamar Reutemann, gerente executiva da Associação Brasileira de Biogás, a Biogás. Nós vamos bater um papo sobre o setor de biogás do Brasil e fazer uma retrospectiva de 2022 e falar o que a gente vai esperar para 2023 para o setor. Eu vou tentar resumir aqui um pouquinho o currículo da Tamar, que é bem extenso, mas você pode se conectar com ela pelo LinkedIn e saber mais da experiência dela, ok, ouvinte? A Tamar é engenheira química formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre pelo Programa de Planejamento Energético da COP, da UFRJ, e aluna de doutorado em Bioenergia do curso integrado USP, Unicamp e Unesp. E, claro, é gerente executiva da Associação Brasileira do Biogás, a Biogás, e vem fazendo um grande trabalho na associação. Olá, Tamar, seja bem-vinda ao podcast da Amplum Biogás. É uma satisfação ter a oportunidade de recebê-la no nosso podcast. Olá, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e o convite para estar aqui. Bom, obrigada mesmo. Para começar, Tamar, primeiro assim, conta um pouco mais da tua experiência profissional, da tua carreira para a gente. Bom, então eu me formei em engenharia química e naquela época não tinha nada de biogás, não estudei biogás na faculdade, o que a faculdade era muito voltada ali para petróleo, para outros assuntos ali industriais. E de biocombustíveis, basicamente, etanol e biodiesel, né? São até os mais utilizados aqui no Brasil. Então, foi o que eu estudei de biocombustível na faculdade. Saindo da faculdade, eu fui trabalhar numa empresa mineradora, né, na Vale, numa área de orçamento, então não tinha nada a ver com o setor de energia. Só que eu sempre gostei desse setor, me interessava, e aí resolvi fazer o mestrado no planejamento energético na COP. Então, e eu amei, né? Eu gosto muito desse setor, gostei muito. O mestrado me abriu a cabeça, né? Abriu os horizontes. Então, eu indico, né, para quem gosta, né, quem quer se aprimorar, assim, o mestrado realmente ele dá uma amplitude na nossa visão e aí em seguida do mestrado eu fui trabalhar na FGV num centro de pesquisa em energia e aí assim foi uma experiência assim enorme porque eu vi essa aplicação. E a FGV tinha uma grande vantagem de fazer uma ligação entre a academia e a indústria, né, e o mercado. Então, eu via muito, ainda estudava muito, lia muito sobre o tema, estudos acadêmicos, mas também via aplicação. Então, a gente fazia muito trabalho para a empresa, acompanhava muito né, como que estava se desenvolvendo políticas públicas, regulação, tudo isso. Então, a gente via muita aplicação prática também. E ali eu acabei aprendendo, né, colocando em prática, mas aprendendo muito sobre o mercado de energia e fiz um trabalho sobre biogás. Eu participei de um projeto de pesquisa de desenvolvimento de um projeto de biogás em Goiás. Então, acompanhei desde o início. E aí comecei a entender um pouco melhor sobre o assunto, buscar um pouco mais, né, estudar, entender, conversar com os profissionais dessa área. E aí 3 anos aí na associação, vai fazer 3 anos, né, na Biogás. E foi assim que eu cheguei aqui, né? Foi acho que um resuminho aí dessa trajetória. Nossa, Tamar, que trajetória linda e que sorte para o setor de biogás, né? Que você percorreu esse caminho de Vale, FGV.
né, um mestrado e chegar na biogás para colaborar com esse crescimento que a gente precisa, né, de política pública, programas conectando empresas privadas e governo, enfim. Que legal. Antes de começar o bate-papo agora focado em biogás, conta um pouco mais para nossa audiência sobre você. Quem é a Tamar além do mundo profissional? Pergunta difícil, né? Mas vamos lá. Eu gosto muito do trabalho, o trabalho é uma parte muito importante aí da minha vida. E eu acho que não tem muito como a gente desvincular. A gente está sempre lendo, né? Que seja jornal no fim de semana, seja, né, lendo livros para se aprimorar e vendo conteúdo também do setor. Mas eu gosto muito de viajar. Eu gosto muito de correr. Nesse momento estou sentindo falta, porque tô no 9º mês aí de gravidez também, então vai ter um mundo novo se abrindo agora, né? Além disso, mas desde que engravidei, eu não posso mais correr, então eu tenho que fazer outro tipo de exercício, mas sinto bastante falta, gosto muito. E agora é isso, agora é um momento também de ser mãe, né? Então, uma nova experiência que está chegando, muito aprendizado, ainda é difícil de vislumbrar, possivelmente quando esse podcast sair, já vou estar com ela nos braços, né? Já vou estar vivendo esse novo, né? Essas novas experiências, mas que ainda não dá para saber, né? A primeira filha ainda não dá para saber como que vai ser, mas é um momento de vida aí que vai mudar bastante. Ai, Tamar, nossa, até me emocionei aqui, porque né, acompanhei tua trajetória nos últimos 3 anos na Biogás e te ver grávida, assim, é lindo e saber isso tudo que você já está vivendo, né, e vai viver com mais intensidade nos próximos meses. Uma honra ter você aqui nesses últimos dias, antes dela chegar. A gente acompanha o trabalho né, sou coordenadora também do Mulheres do Biogás, então a gente tem todo esse trabalho do empoderamento da mulher e tudo, então acompanhar você profissional também engravidando e, né, seguindo esse caminho, assim, é muito lindo. Parabéns mesmo que ela venha, assim, com muita saúde, tá bem? Obrigada. Vamos falar de biogás, então, que é o que a gente gosta de fazer também, né, Tamar? Que a gente gosta muito de trabalhar. Muito. Tamar, é importante, antes da gente aprofundar a conversa, que a gente explique brevemente ao ouvinte quais substratos podem ser utilizados para a produção de biogás e o que é mais comum que se utilize no Brasil. O mais comum é utilizar resíduos efluentes, certo? Isso, aqui no Brasil faz todo sentido a gente falar de resíduos, mas é importante entender que o biogás ele pode ser produzido a partir de qualquer material orgânico. Só que o Brasil tem uma diversidade, uma geração tão grande de resíduos orgânicos que a gente só fala, por enquanto, em resíduos. E aí a gente está falando dos materiais orgânicos que estão misturados aos nossos resíduos sólidos municipais, está falando dos resíduos da cadeia agropecuária, como dejetos animais, resíduos do setor agrícola também, então de algumas cadeias, como soja, milho, mandioca, e do setor de açúcar e álcool também. Tem resíduos que hoje não estão sendo utilizados para geração de energia e que podem ser aproveitados aí para o biogás. Então, tem uma série de resíduos disponíveis hoje, né, no Brasil que podem dar origem ao biogás, mas também é possível a produção a partir de, como tem na Europa, uma cultura dedicada que se chama, né? Então você pode produzir, fazer uma cultura de milho específica para produzir biogás. Tudo ali vai para produzir o biogás. Aqui no Brasil, a gente tem uma quantidade de resíduos e aí a gente fala de não competir com alimentos, não competir por terra. Então faz todo sentido no Brasil aproveitar esses resíduos que estão sendo produzidos e descartados para gerar energia, fertilizante, né, tudo aquilo que a cadeia do biogás promove. Ótimo. É bem interessante entender isso, assim, porque na Europa a gente vê que é uma realidade, né, esses cultivos dedicados, cultivos energéticos, até porque eles armazenam para poder gerar biogás durante o ano todo, mesmo em épocas de neve, né, de frio. E no Brasil a gente tem uma abundância tão grande de resíduos e até em muitos casos um problema para ser resolvido, né?
que a principal fonte acaba sendo essa, né, os resíduos e efluentes. Mas é uma possibilidade, então, trabalhar com esses cultivos energéticos no Brasil, mas talvez você acredita que vai ser mais algo de longo prazo, Tamar, daqui a alguns anos, assim, que talvez comece a se pensar nisso? Eu acho que se tiver, vai ser, né, uma coisa muito específica, em uma região que faça muito sentido, né, para um projeto, né, Entendi. específico, mas não algo disseminado, porque Uhum, realmente o disseminado são os resíduos, né, o que a gente tem de dejetos animais que estão sendo descartados uhum. incorretamente, né, os nossos resíduos sólidos municipais. Então, faz muito sentido a gente aproveitar esse volume que é muito grande. Ótimo. E quando a gente fala do uso do biogás, né, do uso do biogás em si, produzido a partir desses substratos, desses resíduos efluentes, qual que é o uso mais comum que você vê atualmente, né? É energia elétrica, é térmica ou é produção de biometano? E o que você acha que vai ser também esse uso no médio e longo prazo? Então, o que é atualmente no Brasil e o que você acredita que vai ser o principal uso no médio e longo prazo? Atualmente é a geração de energia elétrica, por já ser um pouco mais consolidada, já está há mais tempo assim, já existem mais empresas produzindo e fazendas, né? Já tem mais gente produzindo. Então, assim, a geração elétrica hoje ela é maior, inclusive com dados do CEI Biogás, mas a produção de biometano está crescendo muito, e a demanda pelo biometano está crescendo muito, não só no Brasil, como em outros países no mundo, né? A demanda por gás, esse combustível gasoso, é, tem sido crescente no mundo inteiro, e no Brasil faz todo sentido a gente produzir esse gás renovável. Então, a demanda, não só pelo combustível gasoso, por ele também ser mais limpo e ser utilizado em processos que são importantes, tem a demanda da descarbonização, né? A demanda aí de grandes indústrias, de indústrias que fazem muito uso de diesel para transportar os seus produtos, então que tem um grande impacto ambiental. Elas têm metas significativas de redução de emissões, estão controlando as suas emissões, têm metas claras aí para os próximos anos, e com isso estão olhando o biometano, quer dizer, estão enxergando o biometano como uma estratégia importante de descarbonização de seus processos e do seu transporte, né, da sua matriz de transportes. Então, a gente está vendo com essa demanda, a oferta também de biometano crescendo nos próximos anos, com novos projetos para serem colocados em operação. E não sei dizer se vai chegar a equilibrar, né, ficar igual geração elétrica e biometano, mas a tendência é um crescimento mais rápido do uso do biogás para biometano do que para energia elétrica. Mas ainda assim faz muito sentido a geração de energia elétrica no Brasil, principalmente quando a gente fala da micro e mini geração de energia, né? O que é a GD, que é essa geração para um consumo próprio, que faz muito sentido em fazendas, né? Quem tem esses resíduos, produzir a sua própria energia. Então, a gente ainda vê que né, que vai crescer também a geração de energia elétrica com biogás. Isso, assim, o mercado, sem dúvida, vai crescer para todas essas aplicações, a energia térmica também. Acho que essa é a beleza do biogás, né? Essa versatilidade, diversas escalas, e aí, consequentemente, você também pode ter diversas aplicações do biogás, permitindo isso, né, Tamar? De, às vezes a gente nem saber direito quanto vai ser a gente não sabe, né, qual que vai ser a proporção de uso do biogás produzido no Brasil no futuro, né? Porque são tantas opções. Nesse sentido, Tamar, você já deu algumas dicas de quais são as vantagens, né? Você falou da descarbonização, né, da substituição de combustível, mas nesse sentido, Tamar, quais as vantagens do biogás em relação a outras fontes de energia no país? Bom, o biogás tem uma série de vantagens que hoje a gente nem consegue falar ou não consegue, digamos, monetizar tudo isso, né? Mas tem a produção de fertilizantes, isso é um ponto importantíssimo que muitas vezes não entra na conta de quem está fazendo
as análises de viabilidade desses projetos, mas você tem o fertilizante, você tem a própria redução de emissões, então os créditos de carbono associados a esses projetos, toda a redução de impacto ambiental, da gestão de resíduos, né, um direcionamento correto desses resíduos, então evitar um tratamento, né, um outro tratamento desses resíduos, evitar que uma parte desses resíduos vá para aterros sanitários, contamine solo, contamine meio ambiente. Então tem uma diversidade enorme realmente de vantagens associadas a esses projetos, seja para o próprio produtor, né, para quem efetivamente está fazendo o projeto, quanto para toda a sociedade, para a economia brasileira. Então, a gente produzir essa energia aqui, a gente está deixando de comprar uma energia fóssil, de importar um combustível fóssil. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Tanto para o empreendedor, quanto para quando a gente fala de política pública, quando a gente fala de redução de emissões, de transição energética, que isso tem que estar na cabeça aí dos gestores públicos. Transição energética. Esse é exatamente o ponto da minha próxima pergunta, Tamar. O biogás tem esse papel importante na transição energética brasileira, não só por ser renovável, mas também por ser armazenável e despachável, certo? Então, você pode falar um pouco mais para os nossos ouvintes sobre essa importância dessa questão de armazenável e despachável para o sistema energético brasileiro, no planejamento energético? Qual que é a importância de ter esse tipo de fonte de energia? Focando um pouquinho mais na elétrica, né? Mas na verdade tem tudo aí, né? Quando a gente fala de uma fonte armazenável, a gente pode estar falando do combustível também. Verdade, verdade. Exatamente quando a gente fala de transição energética, a gente fala que o biogás, ele não é o caminho, o biogás é a solução, né? Já é o ponto de chegada. A transição, ela, né, a gente está pressupondo aí uma mudança que vai envolver todo um processo de sair de uma economia totalmente vinculada ao fóssil e chegar numa economia baseada em renováveis. E é onde o biogás está, né? Agora, essa transição, claro que ela leva, é um processo, mas é onde a gente quer chegar é exatamente o que é o biogás, que é uma fonte renovável, então tem toda a questão de redução de emissões, de descarbonização, e ela tem todas vamos dizer, ela pode substituir quase de forma sem a gente sentir o fóssil, exatamente por ser despachável, como você colocou, que é você poder produzir, gerar essa energia elétrica durante o dia inteiro, ou você consegue armazenar e utilizar nos momentos em que você não está produzindo essa energia, o que é diferente da energia solar e da eólica, quando a gente compara, que você precisa ter o sol, ter o vento para conseguir gerar essa energia. E você só consegue armazenar se tiver baterias. Como o biogás, você consegue armazenar o gás, você não precisa da bateria. Então, o biogás ele consegue fazer essa modulação da carga. E a mesma coisa ele sendo combustível, né? Por ser combustível, você consegue armazenar esse gás e utilizá-lo, né? Assim como um combustível líquido, com as vantagens ambientais de menores emissões, não só de gás carbônico, né? Mas de uma série de outros poluentes, materiais particulados que os combustíveis fósseis emitem. Ai, ótimo. Acho que esse é o ponto, entender que a matriz é uma matriz, exatamente, a matriz energética, né? A gente fala de matriz por causa disso, porque é uma combinação de fontes de energia, cada uma com suas características, né? E as características do biogás, esse ponto de ser armazenável é realmente bem importante e a gente precisa falar mais desse assunto, né, Tamar, para quando a gente for discutir política pública relacionada ao tema e valorizar esse atributo, né? Mas, Tamar, assim, nem tudo são flores, né? A gente sabe que existem alguns desafios para o desenvolvimento dessa fonte de energia no Brasil. Você pode contar um pouco mais para a gente como você vê esses desafios, quais são eles, como superá-los? Bom, a gente fala assim, o desafio não é da fonte especificamente, né? Não é do biogás,
quer dizer, a questão tecnológica, de indústria, empresas investindo, né, tecnologia, processos, equipamentos, isso tudo a gente tem. Então, isso já está superado. O que a gente precisa efetivamente é ampliar esse uso, né, realmente conseguir destinar todos esses resíduos que a gente tem, que estão sendo descartados incorretamente, destinar isso tudo para a geração de energia limpa, renovável, que faz todo sentido, né, considerando aí todas essas vantagens que a gente já colocou do biogás. Então, o desafio ele não é tecnológico, o desafio realmente de política pública, de colocar esses empreendimentos em pé. Então, é dos investimentos, é de previsibilidade para os investimentos, é de uma política pública que direcione esses investimentos, que entenda e que efetivamente se preocupe com a redução de emissões e oriente, né, para que a gente consiga efetivamente transformar todo esse potencial em realidade. Mas o desafio é esse, né? Então, o trabalho da associação, da Biogás, é basicamente nesse sentido de orientar, mostrar o que precisa ser feito por quem tem o poder público, né? O poder de governar, e na condução das questões regulatórias, de garantia de qualidade, propostas de políticas públicas claras, de incentivos no sentido de promover esses investimentos. Então, o desafio basicamente é esse, né? Que é bem grande, mas que está na pauta, né? Da gente conseguir ampliar e desenvolver esse setor. São desafios importantes, né, de organização, de pensar conjuntamente esses programas, né, para avançar e desenvolver esse potencial como um todo, né, em vários locais, em pequena escala, grande escala, várias indústrias diferentes, setores diferentes, né, da pecuária, indústria, no aterros sanitários, enfim, então, mas são possíveis, né, e aí pensando nesse sentido, é possível de superar esses desafios. Tamar, fazendo um balanço do ano de 2022 para o biogás no Brasil, você poderia citar quais foram alguns dos grandes passos ou acontecimentos que a gente teve no setor em 2022? Claro, queria também só aproveitar para retomar um pouquinho da pergunta anterior, que a gente falou muito do governo, né, de poder público, mas as empresas também têm um papel crucial nisso. Então, as empresas que têm essas metas de redução de emissões, as indústrias que estão né, preocupadas, estão atentas a essas questões, elas têm um papel também primordial na demanda dessas energias, né, dessas fontes renováveis, do biogás. Então, elas também têm uma grande ação aí sobre o desenvolvimento da indústria de biogás. Sobre esse ponto do setor privado, eu também queria agregar um ponto que eu acho que é importante, né? Quando a gente fala em setor privado, tem um papel essencial também das federações das indústrias, certo? Sindicatos, que eu venho vendo assim nesse sentido. Então, é importante a gente entender que, e eu queria a tua opinião sobre isso, né? Não é uma ação apenas de Estado, né, do poder público, mas as indústrias também precisam se organizar, os setores privados, por meio de sindicatos, associações, federações das indústrias, federação da agricultura, para movimentar suas regiões em torno do biogás, né? Eu venho observando, vocês estão super trabalhando junto à Federação da Indústria de Minas Gerais, e acho que é um ótimo exemplo. E como você vê esse movimento de uma federação da indústria movimentando o setor junto ao poder público? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Claro, mas é exatamente isso. O setor privado, ele muitas vezes é quem vai puxar o setor público, né? Primeiro acontecem os desenvolvimentos tecnológicos e o setor privado ele avança mais rápido, né? Porque tem uma capacidade de avançar mais rápido mesmo do que o público, mas ele vai puxar. Então, o setor privado está trabalhando, olhando esses desenvolvimentos, olhando essas oportunidades, o seu cenário ali próximo da região, quais são as oportunidades, onde que ele pode ganhar, onde que ele pode investir, ele leva para o setor público agir, então faz muito sentido isso que você está colocando, né? O privado, as indústrias que têm ali um papel de desenvolver a própria região
eles conseguem ter um olhar e trazer para o poder público fazer aí uma movimentação, né, de algum Uhum. estímulo, algum incentivo fiscal, né, alguma regulação, alterar ali algo da região que promova efetivamente os investimentos naquela região. Não, acho que é ótimo colocar isso, Tamar, porque tem vários outros, né, dei o exemplo de Minas Gerais, mas tem vários outros estados que estão avançando nesse sentido da união do poder público com a iniciativa privada para avançar no setor, e eu acho que é um ponto bem importante para realmente haver ações e políticas adaptadas à realidade de cada região. Mas voltando ao balanço, que eu baguncei todo o script aqui, é, faz esse balanço para a gente, assim, o que foi 2022 e quais são os grandes passos ou acontecimentos do setor para o biogás, então. Olha, o ano de 2022 a gente teve eu senti assim, né, do setor um grande aumento da demanda. A gente conseguiu ver realmente, até pelo posicionamento da associação, de se colocar mais na mídia, né, tentar mostrar cada vez mais como que o setor está se comportando, quem são as empresas que estão investindo. Então, né, tem esse papel da associação. A gente viu um aumento do conhecimento, né, do setor. Acho que esse é um grande ponto que a associação vem trabalhando, disseminar esse conhecimento, disseminar o que é o setor, explicar como é que está desenvolvida essa tecnologia, quem são as empresas e, né, conhecimento ele é a chave também para as pessoas entenderem, porque a gente consegue ver hoje como que é o setor de energia solar. Todo mundo já conhece hoje, né? Conhece alguém que já colocou a energia solar no seu telhado. A gente vê as placas solares, né, nas cidades onde a gente tem mais concentração de pessoas, mas o biogás ainda não está tão presente na nossa vida. Então, a gente precisa disseminar essa informação, mostrar, né, falar mais sobre o assunto. E além disso, tiveram uma série de ações governamentais também bastante positivas desse ano. Então, a gente teve a aprovação de um regime de um benefício fiscal para o biometano, que a Biogás já vinha trabalhando há bastante tempo, que é o REID, que existe para outros projetos, existe para o gás natural, para outros combustíveis, e ainda não tinha para o biogás, né, para o biometano. Então, esse ano, isso foi alcançado, então foi um marco aí bastante importante, mas também um programa de metano zero, promovido aí pelo Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério de Minas e Energia, um programa de diretrizes estratégicas para o biogás, uma iniciativa de corredores sustentáveis para a criação de corredores com abastecimento de gás e biometano. Então, a gente viu uma série de ações que estão olhando, né, mirando o biogás e entendendo esse biogás, o biometano, como fontes estratégicas aí para a nossa matriz energética. Falei aqui de algumas ações, né? Claro que tem outras mais estaduais, tem outras iniciativas aí acontecendo, mas essas grandes, elas foram bastante importantes aí nesse ano de 2022. Realmente foram muito importantes, né? Porque, por exemplo, o REID, né? Você precisa, é essencial você facilitar o investimento, né? No setor, até porque quando algumas plantas investem, gera isso que você falou do conhecimento. Você começa a ver mais plantas de biogás funcionando, implementadas em vários locais do país, e outros investidores acabam tomando a decisão de avançar também, né? Então, esse tipo de programa que destrava o investimento é muito importante quando a gente está começando um setor. Acho que um ponto, Tamar, que até queria parabenizar vocês também. Para mim foi 2022 assim, foi nítido nos eventos do setor, destacando o seminário técnico da Biogás e o fórum, a quantidade de pessoas nos eventos esse ano é realmente assim notável a diferença para os outros anos, né? E a diversidade de público é muita gente de vários setores, né? De consumidora, potencial produtor. Realmente foi muito interessante isso, né, Tamar?
É isso aí, no evento a gente consegue ter essa Aham. dimensão, né, de como que a informação está chegando, porque a gente, né, vai publicando nas redes sociais, participa de eventos, mas no evento da Biogás a gente consegue ter essa dimensão de quem está acompanhando, de quem está querendo saber, de quem está começando a buscar informação sobre esse mercado, e a cada evento a gente está conseguindo crescer esse número de pessoas, de interessados e que não estavam nem acompanhando a associação, esse assunto, e começam a enxergar o biogás, a querer aprender mais. Então, é uma satisfação muito grande e a gente vê efetivamente, né, na prática, se concretizando esse interesse. Ah, e para quem quer já colocar na agenda, normalmente você já tem as datas do seminário técnico e do fórum, ou pelo menos o mês que provavelmente vai acontecer em 2023, Tamar? Se você já quiser falar, as pessoas colocam na agenda. Claro, a nossa previsão é que o seminário ele seja em maio de 2023 e o fórum setembro ou outubro. Então a gente ainda Ah, está ainda ótimo. tá fechando, né? Mas vai ser por aí. Tá bem. Sempre em São Paulo, né? Coloca Sempre em na São Paulo. agenda, pessoal. Vale muito a pena ir para o evento. Itamar, o que está por vir em 2023? Quais são os pontos que o setor vai trabalhar para avançar e ganhar espaço na aplicação energética do biogás? Se você quiser focar um pouco mais em elétrica, depois em biometano, mas no geral, assim, o que que virá em 2023 para quem estiver trabalhando com biogás? O que é para prestar atenção? Bom, uma série de ações que eu já comentei aqui, elas não se encerraram, não vão continuar. Então, todo esse trabalho de política pública que a gente vem falando, da micro e mini geração distribuída, a gente vem trabalhando muito nesse assunto, a gente sabe que é algo extremamente importante para o setor. Então, essa política, né? Então, mas o que eu queria destacar, um trabalho que a associação está fazendo, que é o Fundo Garantidor, que é um fundo privado que vai dar garantia, vai poder ser utilizado, né, para garantia de financiamentos de projetos de biogás de pequeno e médio porte. A associação já tinha mapeado essa demanda aí desde o seu início e agora a gente está conseguindo colocar em operação. Esse trabalho começou em 2021 e a gente espera que em 2023, no segundo semestre, a gente já tenha esse fundo operando. Então, já consiga aí efetivamente fornecer as garantias para os projetos e a gente entende que isso é algo que vai fomentar bastante o mercado e essa é uma grande expectativa nossa aí para o ano que vem. Mas continuando todas essas políticas de energia elétrica, o governo novo, né, vamos aguardar aí como é que ele vai se mobilizar, mas existe uma tendência de maior valorização de benefícios ambientais, né, maior preocupação aí com os impactos ambientais, né, com a nossa matriz energética, matriz elétrica também, os novos projetos. Então, é interessante destacar que a gente vem mapeando aí os novos projetos para entrar em operação e a gente tem uma expectativa muito boa aí para os próximos anos de entrada de novos projetos, tanto de biogás para energia elétrica quanto o biometano. Acho que é um pouquinho aí do que a gente pode trazer. Vai ser um ano movimentado, com certeza, né? E quais que são os pontos, assim, nesse sentido de que eu acho que a gente tem que pensar em crescimento, né, do setor, mas um crescimento sustentável, um crescimento não só sustentável no sentido ambiental, mas sustentável no sentido de que as plantas continuem operando no tempo de vida que foi planejado, né, com a máxima eficiência. Então, quais são esses pontos que você diria que a gente precisa dar mais atenção? Por exemplo, eficiência nos processos, segurança. O que você eh, acha sobre isso? O que você poderia comentar sobre esse ponto de garantir a sustentabilidade? Esse é um tema bastante importante, Lidiane, um ponto que a associação traz bastante para o próprio mercado, mas também para a cadeia de fornecedores. A cadeia ela precisa se basear na eficiência dos processos, né? Na eficiência desses projetos. Para quem não conhece, ou para quem já conhece, o biogás tem um histórico, né? Um passado que não foi tão positivo no Brasil, porque existiram projetos
que tinham um viés de apenas gerar créditos de carbono e não tinham um olhar da produção de energia. Bastava produzir o biogás, se você queimasse aquilo ali e nem fizesse uso desse biogás, ele já gerava créditos de carbono. E com isso, quando os preços caíram, né, esse mercado aí, mudou, esses projetos eles ficaram abandonados. Então, hoje, a gente está falando de projetos efetivamente sustentáveis, como você está falando, que tem a remuneração pela energia, mas também pelo fertilizante, pelos créditos, pela gestão de resíduos, mas tem a efetiva geração de energia e o aproveitamento de todo esse conteúdo, né? Não só olhar redução de emissões, não só olhar crédito de carbono, mas olhar a eficiência desses projetos. E com isso, a gente está falando de projetos que demandam um investimento inicial mais alto. Então, essa preocupação dos fornecedores, né, da cadeia de fornecedores e de quem está implantando esses projetos, é importante essa preocupação com a eficiência, com colocar um projeto bem feito, que olhe todas essas questões da maximização da eficiência, maximização. Isso vai levar à maximização de receitas, né? A gente consegue produzir muito mais energia, fertilizante, né? Tudo que está envolvido e efetivamente ter mais receita e ser um projeto mais sustentável. A pergunta é exatamente para a gente conversar um pouco sobre isso, porque não adianta a gente falar só de crescimento no setor, né, Tamari, e depois a gente ter centenas de projetos que daqui a alguns anos, quando começar a acumular matéria sólida no fundo do biodigestor ou começar algum equipamento que se decidiu por investir menos, vou pegar o mais barato, para de funcionar, começa a dar mais custo de manutenção do que de operação e manutenção do que vale a pena, e a gente começa a ter uma redução de projetos operando, né? Então, e você puxou um ponto essencial, que é olhar para a história do setor, que o Ayrton Kunz, aí, um mentor meu de vida, aí, ele sempre fala, né, o Ayrton da Embrapa, que a gente precisa olhar para a história do biogás no Brasil, que começou lá na década de 70, 80, teve essa primeira fase dos pequenos biogestoras, teve a fase do mecanismo de desenvolvimento limpo. O que aconteceu, né? Porque se a gente for falar com algumas pessoas, por exemplo, o pessoal da suinocultura, nossa, é um grande trauma, uma cicatriz, né? Então, o que a gente precisa pensar? E eu acho que esse ponto da eficiência é essencial. Eu sei que a Biogás fala muito desse assunto, e eficiência vem com conhecimento, né? Vem com entender os projetos, entender que muitas vezes o investimento vai ser maior no início para depois não haver custos não esperados na operação, né, Tamar? Sem dúvida, é o que você falou, tem que aprender com o que aconteceu, aprender com os erros aí do passado, não repetir e mudar. Eu acho que hoje o que a gente está querendo mostrar é que o setor é completamente diferente. Hoje os projetos eles têm um viés efetivamente de aproveitar, gerar receita com tudo, né? Com maximizar essa receita. Mas são projetos focados em energia, na geração de energia, né? Mas que a gente vê que o investimento, apesar dele ser alto inicialmente, esses projetos eles são rentáveis, eles têm um retorno bastante positivo e interessante. Mas o desafio, né, voltando até na pergunta um pouco que você fez, tem um desafio sim desse setor, que é desse investimento inicial. E aí, como que a gente pode trabalhar com isso? O poder público pode auxiliar, né, fomentar, tentar reduzir um pouco esses custos iniciais, ou né, facilitar esses investimentos. Então, a gente falou do REID, estou falando aqui né, dessa iniciativa da Biogás, que é o Fundo Garantidor. Então, são ações que a gente vem promovendo, iniciativas aí para tentar balancear um pouco, né, facilitar esses investimentos, mas que o olhar ele tem que ser para a eficiência dos projetos, sem dúvida.
E aí, nessa linha também, um desafio que dá para tirar do que você falou é a questão de conhecimento, certo, Tamar? Ah, ter profissionais capacitados para trabalhar, para trabalhar com biogás, qual que é a importância de a gente ter esses profissionais capacitados? E como que seria o perfil desses profissionais para garantir esse futuro sustentável do setor de biogás no Brasil? Esse é um grande, um gargalo, inclusive, que a gente está vendo, né? Cada vez mais esse setor vai precisar de profissionais qualificados, principalmente de nível técnico, né? Quem coloca a mão ali, quem está ali na operação do dia a dia das usinas, e é super importante, isso faz toda a diferença. A gente vê outro ponto aí de comparação com indústrias como a solar, você lidar com um painel solar é completamente diferente de lidar com um processo biotecnológico, né, que demanda o conhecimento de como manter uma produção que é baseada ali nos micro-organismos, né? Um processo biológico que tem todo um cuidado que precisa, a quantidade de água, a quantidade de efluente, né? Como que você faz esse equilíbrio, né? Para maximizar a produção de biogás. Então, esse conhecimento ele é super importante. A demanda por profissionais qualificados, ela vai aumentar muito, né? Porque esse setor está crescendo e é preciso capacitar. Então, inclusive, a Biogás vem trabalhando com uma série de instituições que podem auxiliar nesse sentido, como o SEBRAE, o SENAI, né? São entidades aí bastante reconhecidas que já fizeram trabalho para, né, um monte de outros setores da nossa indústria e que vem olhando também aí para o biogás e a gente vem atuando nesse sentido. Mas a capacitação é extremamente Não adianta a gente ter profissionais só capacitados para desenvolver os projetos, o que é essencial, né? Porque também está em falta no setor, né? Os desenvolvedores de projetos, que pensam os modelos de negócios. Mas você trouxe um ponto essencial que é nível técnico para operar as plantas, né? Porque uma planta de biogás não é só instalar e depois opera sozinha, né? Você precisa ter um acompanhamento, precisa ter monitoramento, e precisa ter muita gente para operar essas plantas, certo? Sim, exatamente. É isso, você precisa. Não pode ser só instalar, né? O painel, ele está ali, às vezes você vai ter uma pessoa para manutenção, tudo bem, mas a gente está falando de alguém que precisa acompanhar esses projetos de biogás, né? Que precisa estar ali no dia a dia da operação, com conhecimento, para qualquer alteração que venha a acontecer. É um profissional interdisciplinar, equipes Isso. multidisciplinares, é uma visão bastante integrada desse profissional. Legal. Tamar, para a gente começar a ir para o encerramento, né? Eu vou te pedir para deixar uma recomendação, pode ser um livro, um vídeo, um filme, podcast, para quem quer entender mais do setor de biogás ou se capacitar como profissional. O que você recomendaria? Bom, especificamente sobre biogás, né? Vou deixar aqui, lógico, as redes sociais, o site da Biogás, que tem bastante conteúdo. A gente fez um monte de webinars, então tem muito vídeo no YouTube da Biogás, para quem quer começar a entender um pouquinho sobre esse tema. Eu recomendo também os cursos do CI Biogás. Tem alguns cursos disponíveis né, que são alguns até mesmo gratuitos. E tem algumas instituições que fizeram materiais bastante interessantes sobre o tema, que foi o ProBiogás, que era junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, se eu não me engano, o próprio I17, né, que participou ali do Brasil Energy Program, que terminou aí no início desse ano e que deixaram uma quantidade aí de materiais e de documentos, de estudos disponíveis, também gratuitamente. Então, tem bastante material para quem, né, para quem quer se desenvolver, os eventos da associação. Então, acho que seriam esses aí para começar a entrar nesse mundo. Tem muita coisa legal, né? E agora tem a Amplum Biogás, né? Nossa Isso empresa aí. aqui que está trabalhando com esse tema e tem esse objetivo também de ser mais uma instituição aí trabalhando na formação dos profissionais. Itamar, você quer deixar alguma mensagem final para o ouvinte do podcast?
Olha, acho que a gente conseguiu abordar bastante de como que esse setor está se organizando e acho que deu para ver aí o otimismo, como que a gente está se preparando para os próximos anos, a gente vê efetivamente um crescimento. Então, para quem está começando a acompanhar, faço convite, né? Vamos lá, vamos aprender mais sobre o biogás, disseminar esse conhecimento, disseminar essas informações. E é isso. Quem tiver qualquer dúvida, quem quiser aprender mais, eu estou sempre à disposição para trocar ideias, para explicar, e a Biogás está aberta aí também para contribuir. Ótimo, Tamar. A gente agradece imensamente a sua participação nesse podcast da Amplum Biogás e toda essa troca de conhecimento e experiência que a gente teve, tá? Obrigada mesmo. E boa sorte aí na chegada da Maia. Obrigada. E a você, ouvinte, que permaneceu com a gente até aqui, eu quero agradecer a sua companhia. Eu espero muito que você tenha gostado. Esse podcast é para você que tem interesse em biogás e biometano, e por isso nós queremos saber a sua opinião. Mande para nós perguntas, sugestões de pautas e de profissionais do setor que você gostaria de ouvir por aqui. O nosso e-mail é contato@amplumbiogás.com.br. Ficamos então por aqui com esse episódio do podcast da Amplum Biogás, que tratamos do setor de biogás do Brasil, uma retrospectiva de 2022 e o que esperar de 2023. Agradeço a atenção, um abraço meu e de toda a equipe Amplum Biogás.